E aí pessoal, bom dia para vocês. Hoje eu gostaria de comentar sobre Judá, o quarto filho de Jacó com Lia. A Bíblia diz, que Judá ele foi um filho, ora bom, ora ruim, ora médio, mas na categoria de filho ele não estava entre os piores. A gente vai ver que quando José, ele conta os seus sonhos, os seus irmãos, incluindo Judá, fazem um plano, para eliminar e até para tirar a vida de José. Só que a gente vai ver que na sequência, quando eles encontram com José vindo, ao seu encontro, eles então falam, é agora que nós vamos matar o nosso irmão, porque ele acha que nós vamos no futuro servir a ele. E aí, então, o plano dos irmãos de José, que eram 12 filhos de Jacó, era de matar o seu irmão. Mas, porém, Judá, ele interviu, dizendo que não precisariam matar, mas que deveriam vender ele para o Egito. E aí, então, seguindo, o conselho de Judá, eles venderam José para o Egito. E só que eu tenho certeza, que Judá ele se arrependeu muito pelo que ele fez, até mesmo, poupando a vida de José, dando a opção de vender ele para o Egito. Ele arrependeu até mesmo, de estar comercializando a vida do irmão. Então eu tenho certeza que ele sofreu muito a perda de José. Não somente Jacó sofreu, que seria o pai, mas também, Judá também sofreu. Prova disso, é que quando eles vai para o Egito, depois de muitos anos, quando José agora já era governador, e eles sem saber que esse governador era seu irmão José, quando os 12 filhos de Jacó descem para o Egito para buscar comida, e aí, então José já conhecendo, sabendo que eram seus irmãos, e os seus irmãos não sabendo que era José, então, ele fala para os seus irmãos que deveriam voltar para o seu pai, buscar o filho mais novo, porque Benjamim havia ficado, somente os 10 haviam voltado, vindo para o Egito para buscar comida. E aí então, José, para poder ver o seu irmão Benjamim, que é o seu irmão mais novo, ele estava com muita saudade, então fala, vocês vão voltar para o pai de vocês, vão trazer o seu irmão mais novo, e aí sim, depois, eu vou abençoar vocês. E aí, então, na hora, Judá, ele sentiu um peso muito grande no coração. E ele, com certeza, ficou com medo de perder mais um irmão. Porque na concepção dele, mesmo tendo vendido José para o Egito, na cabeça deles, inclusive do seu pai, que havia já sido enganado, dizendo que José havia sido morto, mas na cabeça dele e dos seus irmãos, José já não existia mais. Já teria se tornado escravo no Egito e talvez já teria até morrido. E então ele, com medo de perder o seu irmão Benjamim, ele vai e fala, não, deixa eu ficar no lugar do meu irmão, deixa o meu irmão ficar lá e assim por diante e tal. Então, através dessa atitude, nós vemos um arrependimento muito grande, por Judá, que Judá teve em relação a José, e agora querendo poupar a vida do seu irmão mais novo, oferecendo ficar no lugar dele, a gente vê realmente, que ele havia se arrependido. E através, dessas atitudes, através desse comportamento, nós vemos que Judá, ele pode não ter sido um filho excelente, ele pode não ter sido um filho extraordinário, mas com certeza, ele foi um filho, na média, ele foi um filho muito abençoado. Inclusive, a gente vai ver que Jesus, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque Jesus, ele vem da descendência de Judá. Se a gente for, fazer a cronologia, no sentido reverso, contrário, a gente vai ver, que a descendência de Jesus, ela vem, até a família de Judá. Então a gente vai ver isso. Mas o que eu quero dizer
E o que eu quero, né, tá falando com vocês hoje é sobre maturidade. Eu quero falar hoje sobre maturidade. Então nós vemos, né, através desse pequeno depoimento que eu trouxe, que Judá, mesmo com todos os seus erros, Judá ele tinha maturidade desde a sua tenra idade, desde a sua juventude ele tinha maturidade. A gente vai ver, né, quando eles tentam matar José, ele tem aquela maturidade de poupar a vida do seu irmão, dizendo, não, em vez de a gente matar, vamos vender para o Egito. E aí, quando então José pede seu filho Benjamim, ele tem a maturidade, né, ele tem o entendimento de que ficar no lugar do irmão é melhor do que perder o irmão. Mas isso se conclui quando a gente vai ver Jacó, depois de José ter se revelado, né, tanto para os seus irmãos quanto para o seu pai, quando ali na beira da morte de Jacó, Jacó chama os seus 12 filhos para abençoar eles, cada um deles. E a gente vai ver então, né, quando Jacó ele impõe a mão sobre Judá, ele, né, vai falar algumas palavras, e através dessas palavras a gente vai ver o quanto Judá, desde a sua juventude, né, desde a sua tenra idade, ele mostrava maturidade. Lá na bênção, né, de Jacó em relação a Judá, ele chama Judá de leãozinho, ou seja, falando da juventude de Judá, e dizendo que Judá é um leãozinho que volta da caça com a presa, ou seja, com sucesso, e depois de se alimentar, ele deita como um leão grande, e como um leão velho ele descansa. E aí no final ele faz uma pergunta, quem poderá despertá-lo? Então nós vemos, né, que Jacó, através da bênção, antes de morrer, em relação a Judá, ele diz que Judá é um leãozinho novo, que caça como leão adulto, como leão velho, ele caça do mesmo nível, e ele volta com sucesso do mesmo nível em relação ao leão grande, e depois ele descansa com o leão grande. Então, né, quando Jacó diz que Judá é um leãozinho novo, e que volta da caça com sucesso, Jacó está mostrando para nós que o seu filho, Judá, desde novo, ele era uma pessoa que tinha maturidade. Era uma pessoa nova, que tinha mentalidade de gente grande. Era uma pessoa nova, que agia como uma pessoa adulta. Por isso que ele diz que ele ia para a caça, ele ia, né, como um jovem para a caça, mas ele caçava como uma pessoa grande e voltava com sucesso. E então isso é muito interessante, porque a gente vai ver que isso serve de aprendizado para todos nós, que em muitas fases da nossa vida, inclusive na nossa juventude, inclusive na nossa adolescência, nós temos que ter maturidade em muitas áreas da nossa vida. É lógico, né, que ninguém vai abortar a sua infância, ninguém vai deixar de ser criança, ninguém vai deixar de ser jovem, de ser adolescente e assim por diante, vai viver, né, a sua vida no estágio em que ele está vivendo, vai aproveitar bastante tudo, mas tem muita coisa na nossa vida que desde novo nós temos que ter maturidade e pensamento de gente adulto. Então, quando Jacó, né, através da bênção, antes de morrer, para Judá, ele mostra que Judá, desde pequeno, desde novo, ele tinha maturidade de gente grande. Por isso ele é chamado de leãozinho, que vai para a caça, ainda jovem, mas caça como um leão adulto. E ele ainda volta com sucesso na sua caça. Então eu quero deixar essa palavra, né, para que nós venhamos ter maturidade em muitas áreas da nossa vida, que nós venhamos, né, agir de forma racional em muitas ocasiões, para que depois nós não soframos. Então, ter maturidade, isso é, né, independente da idade, não é porque eu sou uma pessoa nova que eu não preciso ter responsabilidade. Então, tem muita coisa, né, que a gente aprende desde novo.
né, que mesmo sendo novo, nós temos que ter maturidade de gente grande. Tá bom? Então eu deixo essa palavra, essa pequena meditação em relação ao filho de Jacó, ao quarto filho de Jacó com Lia, né, que é Judá, para que você venha refletir em relação à maturidade. Fica com Deus, tenha um ótimo dia e até a próxima.